Disciplina do projeto integrador. Este é o vídeo relacionado ao projeto integrador do curso de Engenharia de Produção do Polo Aricanduva da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. O tema do nosso trabalho é a captação de água de chuva no Brasil. Os componentes do grupo são Amanda, Carlos, Graciela, Gilsane, Caroline, Kelly e Ricardo. Contexto e motivação: reuso da água da chuva, sustentabilidade, tecnologia e economia. Ao pensarmos no trabalho que iríamos desenvolver, foi pensado em um recurso que fosse muito importante para o ser humano. Chegamos à conclusão de trabalhar com um aspecto relacionado à água, por ser um recurso finito, um recurso, aliás, muito importante para o ser humano. E trazendo essa questão da água, poderíamos trabalhar um pouco sobre a questão da sustentabilidade, utilizando uma tecnologia simples e barata, e que isso trouxesse uma certa economia para a pessoa que fosse implantar esse protótipo ou esse processo. A água potável é um recurso finito. O mundo só possui 3% desta, que é distribuída de forma irregular pelo mundo. A demanda por esse bem, que se torna cada vez mais raro, só aumenta, mas nem por isso o governo e a população se conscientizam da necessidade de reaproveitá-la. Os principais objetivos do nosso trabalho é analisar estudos teóricos em relação à história da água, sua escassez e as alternativas de fornecimento através da captação de água da chuva em áreas residenciais e comerciais. Um dos objetivos também é examinar as alternativas de usufruir e armazenar água pluvial, a redução dos custos com abastecimento de água e de impactos no meio ambiente. Ao implantar esse projeto, é possível captar a água. Metodologia. O método empregado está fundamentado em uma pesquisa teórica e na forma de pesquisa descritiva. A teoria demonstra o problema a ser solucionado e a pesquisa teórica está definida por um questionário pré-estruturado. Então, a metodologia do nosso trabalho, ela seguiu a seguinte linha de raciocínio. Primeiramente, nós levantamos o máximo de informações que tínhamos a respeito do assunto, por meio de artigos científicos, por meio de livros, de pesquisas no site do governo. Para complementar o nosso trabalho, nós passamos por uma experiência que foi um processo parecido com o que nós tínhamos em mente de fazer. Uma empresa do ramo alimentício implantou esse projeto na empresa. Foi um processo muito interessante de captação da água da chuva e que trouxe um resultado muito, muito satisfatório. E aí, por meio dessa pesquisa, nós fizemos um questionário para que pudesse entender mais ou menos como foi o processo, quais foram os ganhos, quais foram as vantagens de implantar esse projeto nessa empresa. O objetivo desse projeto, ele foca em levantar as informações, como havia dito anteriormente, nós levantamos algumas informações, e foi possível verificar que essa organização, ela não estava somente preocupada em reduzir o custo, mas também ela estava preocupada com o meio ambiente. Vale ressaltar que esse projeto ele foi implantado justamente na época em que boa parte de São Paulo estava enfrentando uma crise hídrica e em algumas partes do estado foi feito o processo de racionamento para que a água fosse economizada. E como essa empresa utiliza muito água para a lavagem de pátios, que como eles lidam com alimentos, a todo momento o pátio fica sujo. E aí eles utilizaram essa água da captação que foi captado da chuva para poder lavar, de certa forma, os pátios. E, de certa forma, economizando a água que vinha das barragens
e de outros mananciais que eram enviados para a cidade. A entrevista realizada com a empresa foi fundamental para que definíssemos o tema do projeto, que até então estávamos pensando em que assunto iríamos tratar. E quando verificamos essa entrevista com a empresa, foi crucial. Nós decidimos ali que iríamos tratar sobre a captação da água da chuva também. A apresentação do protótipo. Por questões burocráticas, não foi possível apresentar as imagens do projeto da empresa entrevistada. Até por questão de segurança, foi optado por não divulgar como funcionou o processo deles. Mas nos resultados de discussões serão expostas algumas informações, quais foram as vantagens, os ganhos que eles tiveram em implantar esse projeto. A empresa, até então, o projeto era voltado para a área industrial, para a área empresarial. Pensando nisso, pensamos em fazer um projeto similar ao deles, mas voltado para as residências. Os materiais que nós utilizamos foram materiais muito simples e baratos, sendo um tambor de 100 litros, 2 flanges de 75 milímetros e uma de 25 milímetros, conexões diversas de 75 milímetros, um cano de PVC de 75 milímetros. Foi utilizado também um filtro para a filtragem das folhas e sujeiras. Na verdade, esse filtro era mais uma espécie de peneira. E também uma torneira simples de jardim. Resultados esperados. Quanto ao projeto da empresa que nós entrevistamos, a princípio eles não sabiam exatamente o quanto eles iriam economizar, pois esses resultados dependiam de um fator principal, que era a questão da chuva. Mas após a experiência, foi possível reduzir uma conta mensal que anteriormente era de R$ 8.600, passou para um custo de R$ 3.200. Vale ressaltar que essa economia foi alcançada há pouco mais de um mês de implantação. Além disso, a empresa ela substituiu as descargas sanitárias por caixas acopladas e as torneiras também foram substituídas. E essa substituição ela contribuiu de uma forma muito positiva para que a economia fosse ainda maior. Resultados do nosso protótipo. Vale destacar que só é possível saber o volume de captação quando sabido a área do telhado. Então, a área onde vai ser implantada o protótipo, na verdade, o projeto, é muito importante e ela vai interferir diretamente no volume da captação. Pensando nessa questão, nós montamos uma tabela onde nós fizemos alguns cálculos em áreas de 3 dimensões, com 25 metros quadrados, 40 metros quadrados e 80 metros quadrados. Essa tabela foi levada como base algumas informações da Sabesp, como a questão, nós levantamos também a questão do índice pluviométrico nos determinados meses. Foram feitos os cálculos levando em consideração 3 habitantes na residência e, ao final, verificamos a porcentagem da economia que era gerada se fosse utilizado o reuso de água naquele determinado mês, com aquela quantidade de pessoas naquela residência. Para calcular a economia em metros cúbicos, verificou-se a tabela de cobrança da Sabesp e calculou-se em relação ao consumo de uma residência com 3 habitantes. Analisando a tabela, possuindo uma área de telhado de 25 metros quadrados, é possível economizar anualmente uma média de 22,74%. Para um telhado de 40 metros quadrados, a economia chega em média a 32,80%. Agora, para um telhado de área de 80 metros quadrados, essa economia ela é bem maior, em média 45,14%. Não somente o meio ambiente agradece, como também a renda familiar, ela pode ser direcionada para outras prioridades que não sejam as necessidades básicas. Dificuldades encontradas. Uma das principais dificuldades encontradas inicialmente não estava chovendo tanto,
para que pudéssemos ter uma noção de volumetria. Mas uma das nossas principais dificuldades foi a questão do filtro, né, da peneira, que foi utilizada para reter as folhas e as possíveis sujeiras. Com a utilização desse filtro, nós percebemos que no decorrer do trajeto da captação até o armazenamento, era perdido uma quantidade de água, uma quantidade de água razoável. E para evitar essa perda, seria necessário que nós estudássemos o tipo de filtro que teria que ser utilizado e tudo mais, que aprofundássemos um pouco mais nessa questão do filtro, para que fosse evitada essa perda. Aqui estão algumas das referências que nós utilizamos. Como havia falado, o projeto foi algo muito positivo, a gente aprendeu bastante sobre essa área que é tão importante para nós como a água, mas se tivéssemos um pouco mais de tempo, poderíamos explorar um pouco mais e até aprimorar o nosso protótipo. Mas, de certa forma, de uma forma em geral, foi algo muito positivo para todos nós.